Olá, galerinha, tudo bem? Então, tô voltando mais uma vez para falar aqui no quadro Por Dentro de Minas Gerais ou Por Dentro de Minas. E eu venho trazer hoje uma cidade que fica pertinho de Belo Horizonte, né? Na semana passada nós falamos aí de Santa Luzia e nessa semana eu escolhi falar um pouco sobre Sabará, ou Sabarabuçu, né, que é uma cidade que está aí a mais ou menos 20 quilômetros de Belo Horizonte, fica na região metropolitana de BH. E é sim uma cidade histórica, né? Uma cidade ali que tem um centro histórico maravilhoso, com conjunto arquitetônico incrível, uma cidade que tem aí alguns eventos de gastronomia ao longo do ano, como o Festival de Jabuticaba, o Festival de Aeropronobis. É uma cidade que tem uma arquitetura também muito valiosa, uma arquitetura aí do século XVIII, já hospedou Dom Pedro I, já hospedou Dom Pedro II. Existem aí algumas igrejas, né, como a Igreja do Rosário, a Igreja de São Francisco de Assis. Nós temos também a igrejinha de Nossa Senhora do Ó. Tem o Museu do Ouro, né? Nós temos ali em Sabará também um teatro municipal, assim, que já foi conhecido como os melhores teatros aí do Brasil, né? Então, assim, acompanha aqui o Por Dentro de Minas, que hoje o especial é com a cidade de Sabará, que tá ali coladinha a BH. É aí uma cidade que ajudou na questão do descobrimento, faz parte da Estrada Real, faz parte da história do ciclo do ouro aqui em Minas, né, no Brasil de modo geral. E se você não conhece Sabará, vai lá, vale a pena conhecer. Você vai ver uma cidade com uma arquitetura incrível, com uma gastronomia maravilhosa. É uma cidade pequena, que vai ter ali no seu miolo o centro histórico, que hoje ela já cresceu, né? Tem regiões que nem são regiões que estavam ali delimitadas dentro de Sabará. É uma cidade que recebe a linha ferroviária aqui de Minas. É uma cidade que vai passar também o Rio das Velhas, né? Então, assim, vale a pena conhecer Sabará e na parte histórica. E se você é de Belo Horizonte e não conhece Santa Luzia, Sabará, Esmeraldas, essas cidades que são cidades da nossa região metropolitana, vai lá que você vai ter muito conteúdo histórico, vai ser muito bom. Se você veio de fora, todas essas cidades também, elas têm hotel, tem pousada, né? Dá para você ficar em Belo Horizonte e ir até essas cidades, seja de ônibus, de carros aí de aluguel. São cidades bem próximas, tanto Santa Luzia quanto Sabará, vai dar em torno de, no máximo, uns 40 minutos aí de ônibus, né? De carro deve dar em 30, 20 minutos. Então, se hospede aqui em Belo Horizonte e vá conhecer a nossa região metropolitana, que é tão rica e fez parte aí da história do Brasil nesse momento tão importante, que é o ciclo do ouro. Então, na agenda eu ainda tenho outras e muitas cidades aí para poder falar para vocês, mas primeiro eu vou trazer essas cidades que estão ao nosso redor, tá? Na semana que vem, provavelmente eu devo falar também da cidade de Caeté. Então, para quem não sabe a história dessas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, fica atento aí ao nosso quadro Por Dentro de Minas, que eu vou trazer isso e muito mais para vocês aqui, conteúdo de qualidade. Para quem não me conhece, meu nome é Sabrina, sou professora de História na rede estadual aqui do estado de Minas Gerais. Tô com um projeto no Instagram chamado Enem no Corona 2020, onde eu trago conteúdos para os alunos que vão fazer o Enem, mas conteúdos de história para todo mundo aí também. E tem um canal no YouTube, Sabrina S. Santos, né? São 2 S's aí na frente do Santos, que é Sabrina Silvia dos Santos. E eu espero que vocês tenham gostado do quadro de hoje. Eu vou voltar narrando aí, falando sobre as partes históricas de Sabará e convido todo mundo, vem conhecer Minas Gerais, vem comer um queijinho com doce de leite, com cafezinho, pão de queijo, né? E sem contar essa hospitalidade que todo mineiro tem e que vale muito a pena conhecer. É uma região incrível aqui do Brasil, que tem várias cachoeiras, né? A gente só não tem o mar,
mas o resto a gente tem muito. Aqui na capital a gente vai ter os bares, os restaurantes, a gente tem os museus, tem também a parte histórica de BH, que eu já falei para vocês no quadro aí, Meu País Belo Horizonte. Se você não viu, vai lá conferir que vale muito a pena. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Oi, gente! No nosso quadro Por Dentro de Minas de hoje, nós vamos falar da cidade de Sabará. Então, você já ouviu falar aí na cidade de Sabará? É uma cidade aconchegante que fica aqui ao lado de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Uma cidade que já enviou muito ouro para toda a Europa no século XVIII e é aproximadamente 30 minutos da capital mineira. Sabará é constituída também pelos distritos de Ravena, Carvalho de Brito e Mestre Quetano. Ela integra o que chamamos de região metropolitana de Belo Horizonte. Suas ruas conservam muita história, principalmente no centro da cidade. Casarões, igrejas, capelas encantam os visitantes pela sua imponência. Inclusive, Dom Pedro I e Dom Pedro II já se hospedaram na cidade. Algumas igrejas e capelas são bem importantes para a cidade de Sabará. Essa é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que permanece inacabada devido à dispersão dos escravos depois da assinatura da Lei Áurea. Ela foi construída pela Irmandade dos Homens de Preto da Barra do Sabará. Temos também a Igreja São Francisco de Assis. A Igreja São Francisco de Assis foi erguida em 1781. No local, antes havia uma capela dedicada a Nossa Senhora Rainha dos Anjos. A planta dessa igreja apresenta características singulares em relação à arquitetura religiosa. Essa é a igrejinha de Nossa Senhora do Ó. A capela é o cartão postal da cidade, mundialmente conhecida. A igreja foi erguida em 1719 em louvor a Nossa Senhora da Expectação do Parto, vizinha à cidade de Sabará. É uma das mais interessantes igrejas do Barroco do século XVIII e vale a pena ir lá conferir. Temos também o Museu do Ouro. O museu está instalado no prédio que foi construído em 1731 para abrigar a Santa Casa da cidade. O museu conta com peças da época e tem no seu acervo mobiliário muito importante referente a atividades de mineração do século XVIII. Outra coisa importante em Sabará são os festivais. Esse, por exemplo, é o Festival da Jabuticaba, que acontece anualmente na cidade. Hoje é um dos festivais mais importantes para a gastronomia mineira. Valoriza a jabuticaba e a origem da fruta que faz tanto sucesso no Brasil. Temos também um importante teatro municipal de Sabará. O teatro foi inaugurado em 1819 e é uma das mais antigas casas de ópera do Brasil. Ali estiveram presentes os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. A cidade também é composta de vários chafariz. O chafariz da Quetente foi edificado no ano de 1757. Ele é todo construído em pedra e é um conjunto singelo. Dizem que quem bebe a água retorna sempre à cidade de Sabará. Outrora a água saía do chafariz à meia-noite, seduzindo donzelas que encontrassem no caminho. Então são muitos mitos em cima aí desse chafariz. E a cidade de Sabará segue aí com seu contexto histórico do século XVIII, muitas obras de barroco, algumas obras arquitetônicas que reverenciam a arquitetura do mestre Aleijadinho, e é uma cidade que vale a pena conhecer aqui na